terceiro ano, tudo bem? Tudo jóia? Que Deus esteja com vocês. Uma excelente terça-feira. Vamos lá para a aula de história. Como são feitas as leis? Abra o módulo de vocês na página 240 e acompanha comigo como são criadas as leis de nosso país. Primeiro, o projeto de lei deve ser proposto, tem um projeto proposto. Esse projeto que é proposto pode partir de diferentes segmentos da sociedade. Ou seja, pode partir dos políticos eleitos pela população ou por meio de um abaixo-assinado, tá bom? Isso é um dos primeiros passos a ser criado. Eita, rasguei. Seguida, se for uma lei válida para todo o Brasil, ou seja, se for uma lei federal, o projeto é encaminhado à Câmara dos Deputados, em Brasília, e lá o projeto de lei é analisado e debatido pelos deputados e depois votado. Caso seja aprovado, ele segue para o Senado. Depois, no Senado, o projeto é novamente analisado, debatido e votado pelos senadores. Caso seja aprovado pelos senadores, ele é enviado ao presidente da República. Olha o tanto que passa, viu? Agora vai para o presidente. O presidente da República pode aprovar ou não o projeto de lei. Caso seja aprovado, o texto da nova lei é publicado nos meios de comunicação oficiais do governo para que a população conheça. Olha só os passos que passou para que uma lei seja bem aprovada. Passa por várias etapas, vocês viram, né? Eu estou lendo isso aqui, eu estou explicando e você faz um resumo das leis, como é que são feitas as leis, faz um resumo no caderno, para você entender melhor. A gente só aprende escrevendo novamente. Como conhecer as leis? Como é que a gente conhece elas? As leis de nosso país estão organizadas em diversos documentos públicos. Vou começar primeiro pelo primeiro documento, que é a Constituição. Vejam aí no slide a Constituição, a foto aí da Constituição. A Constituição é um conjunto de leis fundamentais de um país. Nela estão reunidos alguns dos principais direitos e deveres do cidadão. É lá na lei, nesse livrozinho da capa aí, verde com amarelo e azul e as letrinhas pretas. Conheciam o livro da Constituição? Então, agora vamos para o outro documento público importante. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o ECA. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é um conjunto de leis que trata da proteção das crianças e dos adolescentes. Conhecia esse livro, esse documento? Se não conhecia, agora estão conhecendo. Este livro, ele existe, você pode tê-lo em casa para ler também. Agora vamos para o próximo documento, que é o quê? Código de Defesa do Consumidor, PROCON, Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, CDC, Código de Defesa do Consumidor, é um conjunto de normas que regulamenta os direitos dos consumidores. Todo e qualquer direito do consumidor está dentro desse documento aqui. Você também é um dos documentos que deve ter em casa. Também, para você saber tudo que deve saber sobre o regulamento dos direitos do consumidor. Vamos para o próximo documento, que é o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. É um conjunto de normas que regulamenta o trânsito brasileiro. Esses 4 livros que eu mostrei, vocês têm que ter em casa para vocês aprenderem tudo sobre as leis do nosso país, tá bom? Conhecer as leis do nosso país é muito importante para exigir que nossos direitos sejam cumpridos e para que possamos respeitar os direitos de outras pessoas, tá bom? E agora vamos ver as leis se transformam. A história e a cultura de uma sociedade influenciam na formulação de suas leis. Assim, conforme uma sociedade passa por transformações,
Suas leis também têm que passar por uma transformação. Não pode ser aquela lá antiga, arcaica, lá no passado. Tem que ser evoluir, né? No Brasil, ao longo dos anos, os direitos e deveres dos cidadãos passaram por diversas mudanças. Eu posso perguntar numa verdadeira e falsa na prova e dizer... Posso dizer, os direitos e deveres do cidadão não passaram por diversas mudanças. Já está errado, né? Porque os direitos e deveres do cidadão passaram sim, por diversas mudanças. Muitos dos direitos existentes atualmente são resultado de reivindicações da população brasileira. Vamos ver agora o primeiro exemplo. Há cerca de 100 anos, gente, grande parte dos direitos trabalhistas atuais não existiam. Olha aí, há 100 anos atrás, muitos direitos trabalhistas não existiam. A jornada de trabalho podia chegar a mais de 13 horas por dia e os trabalhadores não tinham direito nem às férias remuneradas, não tinham remuneração, não. Por exemplo, foi somente após muitos anos de mobilização, manifestos, que conquistaram os direitos que possui atualmente. Tá aí a fotografia de antigamente, 1917, foi um movimento grevista em defesa dos direitos trabalhistas sendo reprimido por policiais na cidade de São Paulo. Por eles estarem querendo seus direitos, foram repreendidos pelos policiais na cidade de São Paulo. Outro, até 1932, as mulheres no Brasil não tinham direito a votar para escolher seus representantes e nem se candidatar a cargos políticos. Esses direitos só foram adquiridos após intensa mobilização feminina, que está bem sendo feita no estado do Rio de Janeiro. Então, até 1932, as mulheres não tinham direito de votar para escolher seus representantes, nem se candidatar a cargo político. Hoje você vê a diferença que está hoje, cheio de mulheres querendo se candidatar, cheio. Agora, ao longo de muitos anos de reivindicação, os povos indígenas que vivem no Brasil conquistaram diversos direitos. O reconhecimento do direito desses povos sobre as terras que tradicionalmente ocupam foi um dos mais importantes. Outra coisa, as pessoas com algum tipo de deficiência conquistaram importantes direitos nas últimas décadas, sim, o que possibilitou que eles tivessem maior autonomia. Graças a Deus, né? Aí você vai, eu fiz essa leitura, mas você faz a sua, você marca os pontos importantes que você achou, você escreve no caderno as partes que você achou interessante. Só se aprende assim, fazendo o resumo das atividades, dos assuntos. Aí você vai para a parte de exercício, né, que é a 244 e a 245. E depois, na 246, tem até um texto de cidadania no dia a dia, que você pode se interagir com ele, porque pode ser que na prova a produção de texto seja justamente sobre esse assunto aí, que até lá embaixo tem uma pergunta. Em sua opinião, por que é importante combater o preconceito e a discriminação? Eu acho que a prova pode ter alguma coisa a ver com isso aqui, viu? Você vai, foca nesse assunto, pesquisa, vocês já são bem grandinhos, já sabem pesquisar. Procura mais informações sobre esse assunto e estuda, porque pode cair na prova. Bom dia!